meus irmãos! É com muita alegria que estamos aqui para a grande final, o grande encerramento dessa matéria de Cristologia. Como os irmãos sabem, estamos estudando teologia de forma profunda. Essa matéria é a matéria de número 2. O nosso curso tem 20 matérias. Estamos na matéria de número 2, falando sobre Jesus Cristo. Então, você que tem esse livro, abre na aula de número 4. Cada livro desse tem 4 videoaulas. Se você não tem ainda, entre em contato comigo para me estar enviando o seu material. Meus irmãos, hoje vamos falar de Jesus Cristo. Isso mesmo, é a matéria de Cristologia. Hoje vamos falar sobre Jesus no Getsemane. E para iniciar nossa aula, eu já quero deixar uma pergunta. Queridos, é verdade? Será que a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados? A Bíblia fala isso mesmo? Que os humilhados serão exaltados? Que tipo de humilhação a Bíblia fala que Deus vai exaltar o ser humano? Você vai conhecer na aula de hoje qual é o tipo da humilhação que você vai ser exaltado. Então, fica comigo até o final para você descobrir. Agora, já iniciando a nossa aula, o assunto hoje é Jesus no Getsemane. Meus irmãos, na Bíblia existem 2 grandes jardins. O primeiro jardim é o Jardim do Éden, isso mesmo. O primeiro grande jardim da Bíblia é o Jardim do Éden. E lá no Jardim do Éden foi onde Adão caiu. Adão pecou. Você vai encontrar esse primeiro jardim lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Você vai encontrar o primeiro jardim da Bíblia. Agora, o segundo jardim, você vai encontrar lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Esse segundo jardim é conhecido como o Jardim de Getsemane. Esse Jardim do Getsemane foi exatamente o jardim onde o nosso segundo Adão, Jesus Cristo, venceu. Louvado seja Deus. O primeiro jardim, o homem caiu, Adão. O segundo jardim, Jesus levanta o homem. Louvado seja Deus. Então, aqui você já está conhecendo os 2 grandes jardins da Bíblia. Meus irmãos, hoje essa aula está tremenda. Vamos conhecer aqui 3 pontos mais crucial da vida de Cristo. 3 pontos crucial da vida de Jesus Cristo. O primeiro ponto foi a grande agonia no Getsemane. Jesus passou por momentos muito difíceis. E esse primeiro ponto aqui que é crucial da vida de Jesus foi exatamente no Getsemane. Jesus ali no Getsemane escolhe 3 para estar com ele. Os outros dormem, eles dormem. Mas Jesus ali ele passa a maior agonia da vida dele. Foi exatamente lá no Jardim do Getsemane, onde o sangue de Jesus Cristo, o suor de Jesus Cristo, transforma-se em gotas de sangue. Foi um sofrimento muito grande do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, estamos conhecendo 3 pontos cruciais da vida de Jesus. O primeiro ponto foi exatamente a agonia no Getsemane. Onde encontramos isso? Encontramos no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2 e o versículo 44. O segundo grande agonia de Jesus Cristo foi a traição de Judas. Meus irmãos, sabemos que a pior coisa que tem é você tentar ajudar alguém e você ser traído pelaquela pessoa que você está ajudando. Jesus Cristo, ele não deixou Judas de lado. Jesus Cristo, ele deu ajuda, a oportunidade dele mudar até o último momento. Mas a Bíblia vai falar que esse foi um momento muito crucial da vida de Jesus Cristo. Um momento muito difícil na vida de Jesus Cristo. Foi exatamente na traição de Judas.
Onde encontramos isso? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 47 e 48. Então, esse aqui é o segundo ponto de muito sofrimento de Jesus Cristo. Terceiro ponto é exatamente a crucificação. Na crucificação, Jesus, ele paga o preço para a humanidade, mas ele sofre a rejeição, ele passa o momento mais difícil da sua vida. Por quê? Porque foi lá na cruz onde ele sentiu a maior dor, que foi a distância do Pai. Onde ele diz: Pai, por que me desamparaste? Então aqui são os momentos de muita dor, muito sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acabamos de ver os 3 pontos mais crucial da vida de Cristo: a grande agonia no Getsemane, a traição de Judas e o momento da crucificação, que está lá em Mateus capítulo 27 e o versículo 46. Agora, vamos aprender 3 coisas que a cruz revela. Você sabe quais são as 3 coisas que a cruz revela? Vai aprender agora comigo. Primeira coisa que a cruz revela. A cruz, ela revela a obediência de Jesus Cristo. Jesus, ele é obediente ao Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 8. A segunda coisa que a cruz revela, a inocência de Jesus. Jesus, ele sem pecado, inocente, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vai encontrar em Isaías, capítulo 53 e o versículo 7. Jesus, ele é levado como uma ovelha muda ao matadouro. Então, Jesus, ele aqui, você vê que é a inocência de Jesus. Jesus inocente. Então, a cruz revela exatamente isso. Terceiro ponto, a vitória de Jesus, que está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Acabamos de ver 3 pontos, 3 coisas que a cruz revela. Então, a cruz revela a obediência de Jesus, a inocência de Jesus e a vitória de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, tem muita coisa boa na aula de hoje. Você já sabe que o jardim no Getsemane, o jardim do Getsemane, quer dizer um lugar de azeite. Então, esse jardim aqui é o horto. Você vai encontrar em João capítulo 18, versículo 1. Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Sidrom, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. Então aqui você vai ver o momento em que Jesus entra no jardim do Getsemane. Louvado seja Deus. Jesus, ele foi fiel ao Pai. Jesus, ele foi obediente ao Pai. Por que eu falo Jesus foi fiel e obediente? Porque não devemos esquecer que em Jesus existia natureza humana e natureza divina. Quando eu falo de Jesus, estou falando de Jesus como um homem. Então ele aprendeu a obediência. Ele aprendeu como homem. Aí aqui a gente vê Jesus como homem. Quando eu falo Jesus é a natureza humana e Cristo é a natureza divina. Por isso que houve a união hipostática das duas naturezas, humana e divina. E não devemos esquecer esses pontos para poder entender sobre Jesus Cristo. Meus irmãos, agora vamos entrar em um assunto que é muito interessante. Jesus era Deus. E você já sabe. Jesus era Deus. A Bíblia diz, lá em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus Cristo é o Verbo de Deus, que estava no seio do Pai. E o Pai o revelou a nós. Então Jesus Cristo de Nazaré, ele é Deus. Ele é Deus. Agora, o que é muito interessante
é que Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 9, você vai aprender muito sobre Jesus. Primeiro, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Veja só, Paulo vai dizer, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aqui a gente entende que ele, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas a Bíblia diz que ele humilhou-se. Jesus humilhou-se até a morte. E morte de cruz, que era uma humilhação. Agora, meus irmãos, como é que você e eu podemos ter o sentimento que houve em Cristo Jesus? Percebe que Jesus Cristo é Deus. Tem como um homem ou uma mulher, tanto o homem como a mulher, eles terem esse sentimento que houve em Cristo Jesus? É Paulo que está dizendo. Paulo está dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que ele, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas o que eu acho interessante é que Paulo explica, mas humilhou-se a si mesmo. E aqui vamos entender se é possível um homem e uma mulher, nos dias de hoje, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Bom, primeiro você vai entender que estamos falando de Yahvé, isso mesmo. Estamos falando do nosso Deus, Yahvé. E Paulo está dizendo, pode um ser humano ter o sentimento que também tem em Deus, Yahvé? É isso que ele está dizendo. Aí ele continua dizendo que Yahvé e Jesus tinha esse sentimento. O sentimento que houve em Cristo Jesus. E se Cristo Jesus, já aprendemos que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, Jesus Cristo tinha o mesmo sentimento que Yahvé. Então, Yeshua tinha o mesmo sentimento de Yahvé. Então, Jesus Cristo tinha esse sentimento. Meus irmãos, é possível o ser humano ter o sentimento que houve em Cristo Jesus? Esse é o assunto da nossa aula. Isso é o que Paulo está dizendo aqui. E agora vejamos como pode um ser humano ele ter esse mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus Cristo, quando Jesus nasce, nele existia o elo da comunhão com o Pai, que é exatamente o Espírito Santo. Então Paulo, ele não está dizendo algo impossível para o ser humano, ele está dizendo que o ser humano que nasceu de novo, que serve a Jesus Cristo, e agora, por meio de Jesus Cristo, esse ser humano também pode ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Como é que o ser humano vai ter o sentimento que houve em Yahvé, que houve em Yeshua? Como o ser humano vai ter o sentimento que houve em Cristo Jesus? Como? Por meio do Espírito Santo de Deus. Isso mesmo. O homem, depois que aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, agora o Espírito Santo de Deus passa a fazer morada nesse homem. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele tem vontade, intelecto e sentimento. Louvado seja Deus. Então, por meio de Jesus Cristo, esse sentimento agora que tem em Yahvé, Deus, o sentimento que houve também em Yeshua, Jesus, passa a ter na vida do ser humano por meio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, sentimento, vontade e intelecto. Então, a vontade, o sentimento que houve em Cristo Jesus agora está na vida do homem e da mulher que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador.
Então aqui eu já estou te respondendo. O ser humano tem que ter, não só pode, como tem que ter. O apóstolo Paulo, quando vai escrever, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Quando a Bíblia diz, ele vai falar exatamente de um tipo de humilhação. Agora vamos lá, meus irmãos. Que tipo de humilhação a Bíblia fala que vai ser exaltado? Será que a Bíblia diz mesmo que se alguém te humilhar, você vai ser exaltado? Será que a Bíblia diz mesmo? Será que é esse tipo de humilhação? Vejamos, vamos fazer agora uma boa exegese da palavra de Deus, analisando o texto, usando a óica, observação, interpretação, correlação e aplicação. Primeiro, Tiago capítulo 4, versículo 10, diz: humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Vê o que é que Tiago diz: humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Vai guardando aí. Segunda referência, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo vos exaltará. Outra referência, Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 14, versículo 11. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Está entendendo que tipo de humilhação? Vamos para mais outro texto. Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 18, versículo 14. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo for humilhado, será exaltado. Meus irmãos, já esclarecendo para você que tipo de humilhação Deus vai exaltar. Não pense se o seu irmão está te pisando, te machucando, para você olhar assim e dizer: ah, eu estou sofrendo porque estão me machucando, estão me humilhando, Deus vai me exaltar. Não é esse tipo de exaltação, ei. O tipo de exaltação que Deus vai exaltar, o tipo de humilhação, a humilhação que Deus vai exaltar é aquela humilhação do si. Isso mesmo. Quem a si mesmo se humilhar, reconhecer o estado que está, a pessoa que é, a si mesmo se humilhar, será exaltado por Deus. Foi o que aconteceu com Jesus Cristo, irmãos. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 9. Jesus Cristo humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Esse tipo de humilhação é humilhar a si mesmo e não é outra pessoa te humilhando. Ei, meu irmão, se você está passando por esse momento, é difícil, Deus está vendo, mas o tipo de humilhação que a Bíblia fala que vai exaltar é o se você se humilhar. Porque quando a pessoa olha para si mesma e acha que é alguma coisa, que pode alguma coisa, isso é soberba. Deus está falando na verdadeira humilhação, que é diante do Senhor, reconhecendo quem somos em Cristo Jesus. Aí o Senhor nos dá graça para suportar. Aí vem, os humilhados serão exaltados. Agora, humilhação de si mesmo. Meus irmãos, essa aula muito tem nos edificado, meus irmãos. E com certeza você vai ser ricamente abençoado com todo o material que tem aqui. Temos aqui 7 grandes milagres. Os 7 grandes milagres na vida de Cristo. Primeiro, Cristo nasceu milagrosamente, Cristo viveu milagrosamente, Cristo morreu milagrosamente, Cristo ressuscitou milagrosamente, Cristo subiu ao céu milagrosamente, Cristo voltará milagrosamente, Cristo reinará milagrosamente. Louvado seja Deus. Jardim do Éden e Jardim do Getsemane, os 2 maiores jardins. Adão trouxe o pecado, Cristo trouxe a redenção. O salário do pecado é a morte, o dom gratuito da vida, vida eterna. Estávamos debaixo da ira, por meio de Jesus, estamos debaixo da graça. Estávamos caídos, por meio de Jesus, estamos de pé. O homem pecou, Cristo perdoou o pecador. O homem pecou e Jesus perdoou o homem. Isso é lindo. Pelo homem entrou o pecado, a morte, e Cristo trouxe a vida eterna.
Entrou o pecado e Cristo traz o perdão do pecado. Louvado seja Deus. Entrou a condenação, Cristo nos livra da condenação. Aqui a gente vê que Satanás venceu o homem no jardim do Éden. Mas Cristo venceu Satanás no Getsêmani. Isso é muito forte. No jardim do Éden, Satanás venceu o homem. Mas no Getsêmani, Jesus Cristo de Nazaré venceu Satanás. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo de Nazaré venceu Satanás. Louvado seja Deus, meus irmãos. 7 manifestações do Espírito Santo na vida de Cristo. Jesus Cristo, ele foi todo o tempo controlado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, todo o tempo, ele estava sobre o Espírito Santo de Deus. Veja 7 palavras de Jesus Cristo na cruz. Primeira palavra, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Segunda palavra, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Terceira palavra de Jesus na cruz: mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. João capítulo 19, versículo 26 ao 27. Quarta palavra: Eli, Eli, lama sabachthani. Mateus capítulo 27, versículo 46. Quinta palavra: Jesus dizendo: tenho sede. João capítulo 19, versículo 28. Sexta palavra: está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Sétima palavra: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Meus irmãos, e aqui, nessa última palavra, a gente vê que todo o tempo Jesus Cristo estava fazendo a vontade do Pai. Aqui na cruz do Calvário, a gente vê Jesus Cristo entregando o teu espírito ao Pai. Existe um costume na antiga Grécia que o juiz pedia para o condenado tomar o cálice com veneno, para inocentar os outros. Então, quando Jesus diz assim: Pai, afasta de mim esse cálice, Jesus está ali, na sua natureza humana, sentindo a dor. Mas ao mesmo tempo ele diz: contudo seja feito a tua vontade. Naquele momento Jesus está assumindo toda a culpa de toda a humanidade, para inocentar, para através desse sacrifício que Jesus está fazendo, dar para mim e para você o perdão, inocentar, dizer: Pai, perdoa-os. Pai, está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, naquele momento, Jesus está tomando aquele cálice. E o cálice na Bíblia representa a ira de Deus. Isso mesmo. O cálice representa a ira de Deus. E Jesus, ele ali assume o meu e o teu lugar para morrer na cruz, pagando o nosso pecado, para hoje nós termos o direito de ter de novo um acesso, um livre acesso com Deus. Louvado seja Deus. Então, Jesus Cristo de Nazaré, ele paga o preço, ele toma esse cálice e agora coloca eu e você na posição de inocente. Ele está dizendo: eu paguei, Pai, a dívida. A dívida que era dele, a dívida que era dela está paga. Louvado seja Deus. Então, Jesus, ele paga. Agora vamos ver aqui 7 milagres na crucificação. O sol escureceu, o véu do templo se rasgou em 2, houve um grande terremoto, as pedras se fenderam, abriram-se os sepulcros, os mortos ressuscitam, Jesus salva o ladrão da cruz. 7 milagres na crucificação de Jesus. Agora, o que trouxe a morte de Jesus? Primeiro, a morte de Jesus trouxe expiação. A palavra expiação no hebraico significa cobrir e quer dizer lançar fora. Então Jesus, ele lança fora, ele reconcilia, ele faz uma expiação, é um ato de cobrir o pecado. Então aqui a gente vai ver que o primeiro é
expiação. Segunda é propiciação. Cristo nos livrou da ira de Deus. Assim podemos chegar a Deus no nome de seu Filho Jesus Cristo. Ele nos comprou a entrada para a presença divina. Louvado seja Deus. Terceiro ponto, substituição. Então, substituição. Essa palavra significa morrer em lugar de alguém. Cristo, o Cordeiro Pascual, é o nosso substituto que morreu em nosso lugar. Isaías 53, 6, Romanos 5, 6. Então, Jesus Cristo, ele fez essa substituição. Era para mim e você ter morrido, ele morreu em nosso lugar. O que trouxe mais a morte de Cristo? Redenção. Redimir quer dizer comprar de novo, livrar do cativeiro, pagando o preço. Jesus é o Redentor e sua obra expiação é chamada de uma redenção, ou seja, um resgate. E o quinto, reconciliação. Deus não se comunicava com o homem. Deus ele não se comunicava com o homem depois do pecado. Não se comunicava. Cristo morreu na cruz para nos reconciliar novamente com o Criador. Cristo se fez por nós. Fez-se filho do homem para nos fazer filhos de Deus. Jesus ele fez-se pecador por nós para nos fazermos santos. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Veio a esta terra para nos levar ao céu. João capítulo 3, versículo 16. Veio em carne para nos fazer espirituais. João capítulo 1, versículo 14. Veio morrer por nós, para nos dar a vida eterna. João 3,16. Foi desamparado para nos amparar. Mateus capítulo 27, versículo 46. E 2 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Foi angustiado para nos dar alegria. Mateus capítulo 26, versículo 37. E 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Foi julgado para nos pôr em liberdade. Mateus capítulo 27, versículo 11. E Romanos capítulo 8, versículo 1. Foi morto para nos dar vida. Mateus capítulo 27, versículo 50. Foi condenado para nos livrar da condenação. João capítulo 18, versículo 37. E Romanos capítulo 8, versículo 1. Então Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador, o nosso Senhor e Salvador, ele veio a esse mundo para de novo nos unir com o Pai. Por isso todo o sofrimento no Getsêmani, na crucificação, mas ele foi fiel e nos amou. E amou até o fim. Foi até a morte, e morte de cruz, que era humilhante. Ele humilhou-se a si mesmo. Para por meio dele, hoje, eu e você, de novo, temos a comunhão com o Pai. Meus irmãos, aqui encerramos a nossa matéria de Cristologia, tudo sobre Jesus Cristo. Se você quiser, ainda dá tempo. Entre em contato que eu vou estar enviando todas as matérias para estudarmos juntas. Vem aí a matéria de número 3. A matéria de número 3, vamos estudar pneumatologia. Tudo sobre o Espírito Santo. E você é o nosso convidado mais que especial. Deus abençoe, em nome de Jesus.